boa noite, minhas lobas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast semanal, A Hora da Loba. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Evelyn Lobo. Eu empreendo na área da beleza há 8 anos e hoje sou mentora e instrutora de mulheres que queiram empreender também e ter sucesso na área da beleza. E nesse podcast eu recebo outras mulheres empreendedoras para contar a história delas e inspirar vocês com a trajetória, com a superação, enfim, com a experiência de vida e de negócio na área da beleza, tá bom? Em outras áreas também, já trouxe algumas pessoas de outras áreas. E nessa segunda temporada eu conheci uma galera nessa pausa muito legal. Então eu comecei a chamar essas mulheres porque elas são incríveis. E uma delas é instrutora, maquiadora, lash designer, uma mulher porreta, igual a gente fala na Bahia, minha conterrânea. E vou falar pra vocês uma coisa. Quando eu fui no evento dela, né, que ela promove o evento, ela lançou esse treinamento para mulheres incríveis, e eu fui nesse evento pra participar, porque eu amo essas coisas, amo participar desses eventos, e quando eu vi ela lá falando, eu falei, é baiana, é baiana. Sim. Então, gente, eu tô aqui com a Juliane Souza, né? Souza, essa mulher maravilhosa, que eu tô com a honra de receber aqui. Eu que agradeço. Então, Ju, fique à vontade, se apresente pro pessoal e conte um pouquinho quem é a Julie. Isso. Que é assim que a gente chama ela, né? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliane Souza, sim, me chamam de Julie. Mas quando estão chateados, me chamam de Vilma. Mas meu nome é Juliane Souza, sou maquiadora, instrutora também. Hoje eu tenho um projeto, né, chamado Mulheres Impactantes, onde a gente está aí levando o conhecimento para outras mulheres. Eu sou baiana, sou de Salvador e vivo aqui em São Paulo, já vai fazer 4 aninhos, mas assim, foram 4 anos que foi a diferença que fez a minha chave virar, né? Quando eu cheguei aqui, e tivemos aí alguns imprevistos, alguns quebra-molas, mas como a gente é retada, a gente não se deita, a gente não se deita, entendeu? Pra qualquer coisa. Então, a minha história, ela se inicia lá em 2014, quando eu me vi desesperada procurando trabalho, e era muito desafiador. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Lá na Bahia ainda? Já, lá na Bahia. E comecei... detalhe, gente, ela é de Salvador, é minha vizinha de bairro, tá? Eu também sou baiana de Salvador. E a gente conversou e descobrimos que é vizinha de bairro. Sim. Dá pra ir andando. Dá. Eu sou de Paripe e você de Plataforma, ó. Então, aí eu comecei lá, né, fazendo maquiagens, e aí eu vi a necessidade, né, de aperfeiçoar. E aí a minha mãe sempre falava, vai pra São Paulo. Só que a visão que a gente tem de São Paulo, quando a gente cresce lá, é que São Paulo é o céu. E quando eu cheguei aqui, não era tão bem o céu. Eu tive meus momentos. Vamos voltar um pouquinho. Certo. Quero que você me conte como que a maquiagem entrou na sua vida. Então, que momento da sua vida, enfim. Entrou em 2014, quando eu recebi uma proposta de um consultor de venda da Embeleze, né? Ali da Avenida 7, aquela região ali. E aí eu fazia curso e ele me apresentou o curso de maquiagem e eu falei, eu vou fazer maquiagem porque eu gosto, né? Eu ainda não fazia nada na área da beleza? Nada na área da beleza, era só um batom, né? Como diz, eu só tinha um lápis de olho e um gloss e eu era feliz com aquilo. E aí aquilo foi me dando mais vontade. Aí eu conheci a Embeleze, conheci outros institutos também, mas me formei pela Embeleze e foi assim que começou o gosto pela beleza, né? Então eu fazia algumas maquiagens que hoje eu olho e falo, amém, Deus, obrigada. Todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo, e o meu começo foi bem desafiador. Eu falei, Senhor, eu postava isso. Eu também pensei a mesma coisa. Meu Deus do céu. Mas eu falo que assim, o padrão das pessoas vai mudando, né? As coisas vão evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando, as técnicas vão modificando. Sim. E aí quando a gente olha porque a gente fazia... eu comecei tem 8 anos, né? Pra fazer quase 9 anos.
Eu falo, meu Deus. Eram cílios que a gente colocava que eu falava parecia assim, plástico puro, o negócio brilhava. E eu falava, caraca, eu postei isso, mas isso é bom, porque a gente pega lá atrás e a gente olha hoje e vê que as coisas mudaram assim, da água pro vinho, né? E claro, com muito aperfeiçoamento. E eu comecei a fazer também design de sobrancelha, comecei a fazer cílios lá em Salvador para poder implementar, né? E era muito desafiador, porque logo em seguida eu tive minha filha e então as coisas começaram a mudar, porque eu precisava ter uma responsabilidade maior. Então foi tudo muito complicado, né? O início, como de qualquer outra pessoa. Mas eu nunca me deitei, né, para as dificuldades. Eu sempre fui muito sorridente, muito alegre. Eu levava isso para as pessoas e isso, de fato, o meu sorriso, de fato, eu tenho certeza que encorajou outras pessoas, né, a não desistirem. E logo em seguida eu vim para São Paulo para poder seguir carreira. E aqui eu vi que o negócio começou a deslanchar mais. E eu percebi a diferença, porque quando a gente chegou aqui, eu senti um baque. Eu via que as pessoas, elas não eram tão comunicativas como a gente lá na Bahia, né? O pessoal é bem diferente, né? O pessoal aqui é bem diferente. E eu falei, cara, aqui é diferente, o que é que eu vou fazer? E eu pegava meninas pra maquiar. Eu já cheguei a levar uma menina que usava droga, era viciadíssima, pra dentro da minha casa. E eu falei assim, depois que eu conheci, né? Eu falei, não, eu vou maquiar ela, vou chamar ela. E eu botei ela dentro da minha casa. Depois eu vim descobrir que essa menina era usuária. Eu falei, Senhor, graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu falei assim, olha o perigo, né? Que a gente leva alguém pra nossa casa. É que eu acho que a gente é muito dada, né? A gente é muito coração. E a gente esquece que nem todo mundo é igual a gente, sim, né? Sim, exatamente. A gente não sabe a maldade que tá. E aqui, por ser uma cidade muito grande, tem gente de tudo que é lugar, de tudo que é crença, enfim, índole, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Muito cuidado. Mas você resolveu pegar essa moça pra ser sua modelo por alguma estratégia de divulgação que você teve? Como que foi? Foi basicamente isso. Eu peguei algumas meninas que eram bem conhecidas no bairro pra poder fazer essa divulgação do meu trabalho. E deu super certo. Porque daí eu comecei, eu abri meu estúdio, algumas pessoas me ajudaram, né, na abertura. E foi logo quando eu cheguei, foi quando fechou tudo. A pandemia chegou, eu cheguei, na mesma semana fechou tudo. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Porque tudo fechado, eu não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu tinha R$200, achando que eu estava rica. Eu falei, e agora? Acabou o dinheiro em menos de 2 dias. E quando eu cheguei, eu também fiquei na casa da minha irmã. Não tinha móvel, não tinha nada. Tipo a casa da musiquinha, né? Não tinha teto, não tinha nada. A gente dormia no chão, de fato. E eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu chorava muito, porque lá eu tinha tudo. Eu tinha muitos amigos, eu tinha muita gente, eu tinha minha família toda lá. Então eu falei assim, o que é que eu vim fazer aqui? Chegou um momento extremo, né? Extremo, tipo assim, porque a pandemia acabou, é algo novo, né, pra gente. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia. E naquela época eu tava já com o meu estúdio, né, de maquiagem, com noiva todo final de semana. Gente. Eu tava bombando, eu tava voando. Falei, decolando foi já. Chegou, assim, tipo, agora foi, sabe? Sim. Porque eu passei muito tempo Passei muito tempo sem querer começar, mas quando eu comecei a desenvolver. E aí, quando tava indo com tudo, assim, eu tinha acabado de comprar todos os materiais pra reformar a minha sala, que eu ia fazer uma sala de noiva, né? Ai, sonho, né? De toda maquiadora. Fiz aquele investimento, o material chegou num dia, no outro dia anunciaram o lockdown. Ai, meu pai. Eu falei, agora como é que eu pago esse custo que eu inventei? Porque agora eu tô com a dívida. Porque eu já tava com uma agenda. Eu falei, bom, já tem uma agenda pra frente aí de noiva, né? Sim. Que a noiva dá dinheiro pra caramba, a gente sabe que dá. Dá. Então eu falei assim, é um investimento que eu vou conseguir repor rápido. Então eu peguei cartão de crédito, passei no cartão e comprei isso e aquilo. Quando eu vi, falei, putz. E agora? Agora que são elas, querida. Mas aqui que a gente faz, a gente não deita. Não deita, não pode deitar. Isso aconteceu comigo também, porque assim, eu vendi tudo que eu tinha lá na Bahia pra vir. Eu falei, gente, não era pra mim ter feito isso, era pra mim
fazer um esforço, trazer tudo, porque eu passei muita dificuldade. E aí foi quando eu tive a ideia de criar uma lojinha online. Eu falei, poxa, tem a 25, os produtos a 25 é muito barato. Eu vou pegar e vou vender aqui no bairro. E eu vendi muita coisa. Fiz curso, fiz o primeiro curso que eu fiz aqui, foi no estúdio da Deta. Eu nunca vou esquecer isso, porque foi uma pessoa que, assim, foi uma mãezona pra mim, né? Ela deixou eu ficar no estúdio dela, eu fazia sobrancelha lá. E aí eu fiz a minha primeira turma. Foi com essa turma que eu comprei geladeira, comprei fogão, tive uma noiva também que ela me indicou. E aí o negócio foi andando. Eu errei muito, mas se tem uma coisa que eu tenho comigo quando você começa cedo, você erra cedo, você conserta cedo. Exatamente. Então, eu comecei cedo, eu errei cedo. Assim, claro que a gente não é perfeito, mas muita coisa errada eu já não cometo mais esse erro. Então, foi muito desafiador esse primeiro passo logo quando eu cheguei aqui. E meu namorado também me apoiou bastante. Nossa, ele passava horas, eu tinha crise de ansiedade. E ele passava horas comigo no telefone até eu dormir. Quando eu pegava no sono, quando ele via que eu estava roncando, ele falou assim, agora eu vou desligar. Era assim quase todos os dias. Eu sentava na janela, eu olhava assim pra janela e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com a criança? E ela falava assim, mãe, tô com fome. Era a pior frase que eu ouvia nos primeiros meses. E aí ela falava, mãe, tô com fome. A gente ia pra casa da Dé, tomava café lá na casa dela. Era quase todos os dias. E assim, Deus foi grande. Ele falou assim, ó, calma, filha, calma. Só que eu não ouvia esse calma. Eu não ouvia essa calma. E eu falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito. As coisas precisam acontecer. Então, assim, eu tenho famílias aqui, eu tenho primas, porém não era aquela ajuda que eu esperava, né? E também foi uma época difícil pra todo mundo. Foi muito complicado pra todo mundo, mas assim, consegui abrir meu estúdio. Primeiro foi numa garagem, era os banquinhos tudo quebrado, tudo de segunda mão que eu peguei no Mercado Livre, no Facebook, né, aquele marketplace. Comprei a maca, eu falei assim, olha, aí a moça me vendeu a maca por R$100, uma maca, e aí eu falei assim, olha moça, se essa maca me aguentar, vai aguentar qualquer cliente, me dá essa maca. Fui buscar essa maca, foi mó perrengue, porque era outro bairro, eu não conhecia nada. E você fui indo lá pra Osasco, né? Vim direto pra Osasco, ainda não saí de Osasco, eu falei, Senhor, se eu sair de Osasco, vai ser ou pra Alphaville ou pra fora do país. O negócio tá andando. Tá andando, porque o poder da palavra tá comigo. E aí eu fiz meu primeiro estúdio. Depois de um ano eu mudei. Fui pra Avenida, né? Sendo que quando eu estava no antigo estúdio, eu oferecia parceria na Avenida inteira onde eu trabalho ali. Muitos nãos eu recebi. E depois que o negócio começou a deslanchar, esses não se tornou em querer parcerias. Me começaram a me procurar. Porque eu sempre fui muito amiga de todo mundo, conversa com todo mundo, tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu acho que esse é o principal diferencial, gente. Tipo, nossa, demais. Não ter vergonha de falar, de fazer o network, sim, né? De conhecer as pessoas. Sim. Ela podia ter essa intimidade, tipo, ninguém quer me ajudar, tá todo mundo dizendo não, vou ficar aqui quietinha, que talvez aqui não seja meu lugar, né? Sim. Porque a gente pensa assim. Exatamente. E na verdade, não tem nada a ver, porque se você persiste, né, você consegue alcançar esse tipo de coisa. E você veio no momento de prova de fogo, nossa, minha querida. Eu peguei. Se sobreviveu à pandemia, nada mais para essa Nada mulher. mais. E tipo, eu falei assim, meu Deus do céu, quem sou eu perante Jó? Quem sou eu perante Jó? E tudo isso foi muita lição. Muita lição mesmo. Porque além de eu receber o não, aqueles nãos, ele me motivava de uma forma que eu passava de cabeça erguida. Não tinha nada pra comer em casa. Mas eu estava linda, plena, maravilhosa, com os meus sorrisos. Que era a única coisa que eu tinha, era o sorriso, né? E a dignidade. Então eu fui indo, caminhando. E graças a Deus, as coisas... Hoje, sou bem reconhecida ali na minha região, né? As pessoas me dão muita credibilidade no que eu faço, no meu trabalho. E isso é muito bom, porque não foi fácil construir, né, um nome, né? Hoje quem é empreendedor hoje, a gente constrói nome. Então, quem é a Evelyn?
Exatamente. Né? Quando a pessoa pensa em maquiagem, será que a pessoa pensa em Evelyn? Porque Evelyn tá construindo uma marca, né? Ela tá construindo o nome dela. Exatamente. É como diz o ditado, né? Tô fazendo o meu nome. Então é sobre fazer o nome. Então foi muito desafiador. E ainda tem coisas que ainda é desafiadora pra mim. Sim. Mas assim, é o que eu digo, gente, eu sou ousada. Tem que ser. Eu sou ousada. Empreendedora é o segundo nome dela, né? Não ter medo. Não tem medo. Isso. Né? E isso me motivou bastante. Eu falei, olha, cada não que eu recebi, ele vai ser um degrau pra mim. Eu pensava assim. E hoje eu tento passar isso pra outras mulheres, né? Toda vez que você ouvir um não, pegue esse não, coloque dentro do bolso e guarde. Na hora certa você vai tirar ele do bolso. Você vai lembrar, E hoje a gente tá com um desafio imenso, que é levar mulheres impactantes para a Europa, né? E a gente tá tendo já os desafios. Eu falei assim, não, isso aqui vai ser meu combustível. Exatamente. Eu vou decolar, não tem como. Não tem como dar errado, não tem plano B, é plano A e acabou. Né? Então, tudo isso foi muito esquematizado, né? E já tinha planos de fazer o Mulheres Impactantes, porque eu via a necessidade de motivar outras pessoas, né? Treinar, de fato, uma coisa mais presencial. Mas, assim, a minha história, eu fiz a minha história da melhor forma possível. Eu digo assim, se eu pudesse fazer uma outra história, eu fazia, porém, com alguns consertos. Né? E é basicamente essa minha história, gente. Isso porque eu resumi, tá? A gente quer saber dos detalhes. Vamos aos detalhes. Vamos aos detalhes. Porque assim, eu acho que no começo, quando eu vou falar de mim, eu era criança quando eu cheguei na Bahia, tá? Quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu vim pra cá com 11 anos. Meus pais vieram, né? E aí eu vim com eles. Mas a gente sofre muito preconceito. Muito. Eu ia falar sobre isso. A gente sofre muito preconceito. E eu acho que muito desses nãos... E eu acho que assusta, sabe? Assusta. Essa força, esse... Uau, que a gente né? Que a gente chega esse rugido que a gente tem... Que é natural, é uma mulher impactante. A gente já nasce assim, você sabia? A gente nasce assim. E é natural, eu acho que é porque a gente já tem que lutar muito pelo nosso espaço, pra ser ouvido, pra se impor. Sim, né? Pra ser notado. Pra ser notado. Eu acho que eu vejo, fui poucas vezes na Bahia, né, depois que eu vim pra cá. Às vezes eu vou, agora que meus pais estão lá, voltaram pra lá, eu vou mais vezes e fico mais tempo, tipo 1 mês e tal. E eu percebo que ainda existe a baiana, né, a mulher baiana, ela ainda sofre muito machismo. Ela ainda tem muito que... não que não seja assim no Brasil inteiro, né? Mas eu vejo que o machismo lá é muito grande. Muito grande. Né? Eu também vejo isso. E a mulher, ela tem que lutar muito pra dar conta. Tipo, de se bater no peito e se bancar. Sim. Porque até a família... às vezes não apoia quando a mulher se banca. Sim. Né? Acha que ela tem que... alguém tá ali por trás, nos bastidores, mexendo os pauzinhos. Exatamente. Então, eu acho que isso já cria a mulher baiana com uma coisa muito forte, muito pra cima, assim, pra frente. E quando a gente mexe na mentalidade, porque muitas vezes a gente tem essa força, a gente não reconhece essa força. Não, a gente nem entende que a gente tem isso, E quando isso é colocado à prova aí que a leoa sai com tudo. E aí não tem ninguém que segure. Não tem ninguém que segure. E como você falou, a gente já nasce assim. Eu lembro que a minha família inteira são de mulheres, assim, de fato impactantes. Né? Onde elas chegam, elas fazem o nome delas. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi de fazer tudo dentro de casa. Né? O meu pai, ele nem tanto, ele foi muito ausente dentro de casa, mas a minha mãe, ela sempre... Então, eu acabei aprendendo isso com ela, né? E hoje, quando se trata de, tipo, relacionamento, ela fala, deixa o homem fazer a parte dele. Você é a mulher, você faz a sua parte. Quando você faz a parte do homem, você tá deixando que ele... entendeu? Então, a gente já nasce com isso. Mas eu falei assim, minha mãe, eu sou pra frente. Olha, tem que fazer isso aqui
E tem que ser agora. Se você demorar meia hora, eu mesmo faço, entendeu? Então, eu já sou assim, eu faço o negócio acontecer, né? Então, eu acho que isso, a gente, além de pegar essas coisinhas da nossa família, da nossa mãe, dos nossos pais, tem também o nosso querer, porque hoje a gente sabe que tem muita gente também que não tá nem aí, não faz o negócio acontecer. E às vezes a gente vê o potencial naquela pessoa, porém a pessoa não se enxerga fazendo aquilo. Mas você sabe que eu acho que tem muito da zona de conforto, né? Isso que eu ia falar. Você chegou aqui e você sofreu preconceito, com certeza. Demais, eu era chamada de baianinha. Como assim? Eu falei, oi? A baianinha tá aí. Eu falei, oi, meu amor, meu nome é Juliane. Nunca mais apareceu na minha frente. Mas é isso, eu falei, como assim a pessoa me chama de baianinha? E é de um jeito pejorativo, né? Sim. É de um jeito, tipo... Aqui em São Paulo, esse é um tema bem delicado, mas é importante a gente falar. Sim. As pessoas colocam tudo que é conotação negativa, tipo, ou brega, ou exagerado. Ou... é baianagem. Isso é baianagem. Sim. Isso é baianagem. Gente, isso quando eu cheguei aqui, isso me doía muito. E eu não sabia nem reagir. Depois eu comecei a reagir. Falei assim... Não. Oi? Não, peraí, calma, não é assim. Isso mesmo. Mas a gente sofre muito e às vezes, e muitas vezes, como eu era muito nova, eu me retraí muito na minha personalidade. Sim. Pra caber na caixinha dessas pessoas. Nossa. Sabe? Tipo, de se fechar, tipo, não falar tão alto. Não, porque você é parecida. Você quer aparecer. Você é amostrada. Eu era gente, assim. É a minha personalidade. No meu bairro, assim, não, ela é muito pra frente. Não, gente, eu sou assim. Eu não vou deixar de ser assim pra agradar você. Não consigo. Eu sempre fui assim. Minha personalidade sempre foi essa. Eu nunca fui de mudar um jeito pra poder caber dentro de outra pessoa. Não, alguém que se caiba dentro de mim, porque se depender de mim não vai acontecer. Mas é complicado, tipo, você veio pra cá, já era uma mulher adulta, né? Já tinha adulta, sua filha, já tinha sua formação e tal. Eu vi muito criança. Então, muitas vezes, era difícil, ou até hoje, tipo, hoje eu me imponho muito mais. Além da minha personalidade, a maturidade e tudo mais que a gente vai vendo na vida, vai ensinando a gente, né? Hoje eu me imponho muito mais. Mas, hoje até alguns ambientes que eu também sou pra frente. Eu sou assim, vamos fazer agora. Bora. Tem que fazer o quê? Isso. Vamos fazer. E o povo fica meio assim, tipo... Desacelera essa mulher. Já fez tudo essa mulher. Desacelera ela, calma. Essa mulher já fez. Pois agora eu achei minha turma, Ju. Eu sou assim. Eu acho que, olha, a gente que é empreendedor, se a gente não for acelerado, o negócio não anda. Não anda. É porque a gente não tem nenhum chefe atrás da gente. Oi, bora. Tem que bater a meta. Não, então a gente que é empreendedor tem que sempre ter uma coisa. A gente é o nosso chefe, então a gente tem que se motivar. Eu acho que a motivação ela ajuda muito pra gente que é empreendedor. Então é por isso que a gente é muito acelerada, né? E eu vejo muitas pessoas que não são assim, com esse jeito acelerado e devagar. Eu falei, dá uma acelerada a mais, porque tem gente que só funciona no tombo. Tem gente que só funciona no tombo. Não, e assim, até isso que a gente tava falando de um momento difícil te jogar pra frente, né? A gente não deita. É um combustível. É uma característica da empreendedora. Na pandemia, eu também, eu tinha, como eu tava falando, né? A agenda tava cheia de noiva e tal, e eu tinha aquela dívida pra pagar, e o primeiro momento bateu o desespero, porque a gente não sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer, se as pessoas iam morrer. Eu achava que era assim, morreu, e eu ficava, meu Deus, eu entrei no desespero. E eu chorava o tempo inteiro, e eu ficava lá no Instagram postando, não, a gente vai dar tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Porque... No off, ninguém precisa. No off, querida, só Deus sabe, entendeu? Eu pensava assim, eu já tinha o meu espaço, já tinha pessoas trabalhando comigo, já tava tudo andando muito bem. Eu falava, gente, se eu precisar fechar o espaço, eu não tenho nem onde enfiar meus móveis. Não cabe nem na minha casa, minhas penteadeiras, tudo. Minha servição, tudo. O que eu vou fazer com essas coisas? E naquele desespero. E por um tempo, eu fiquei no desespero mesmo. Sim. Até que eu falei assim, bom, desespero não vai adiantar. Não vai resolver nada. Eu liguei pro dono do imóvel que eu tinha alugado do espaço. Falei assim, olha, não estou atendendo porque eu tô, né? Tô com medo de morrer. Eu tô na minha casa. E assim, vê aí o que o senhor faz porque eu não vou conseguir pagar aluguel. Aí ele falou assim, não posso fazer nada, querida, se vira.
Super insensível. Super, ele falou assim, ó, eu também tenho minhas contas pra pagar. Foi praticamente isso que ele falou. Gente. Então você vê o que você consegue aí. Aí eu falei, Você vê como Brasil. que é. Você vê como é que é a diferença do lugar, né? Brasil. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, agora ferrou. Eu falei assim, não, tudo bem. Eu falei pra ele assim, fiquei brava, porque eu falei, Sim. falta de empatia com o próximo, falta né? de empatia. época Naquela que- situação toda e ele... Nossa, ele tava bem no auge, assim, sabe? A gente ficou 3 meses com regra de fechar. E eu fui bem obedientezinha e fechei Criteria, mesmo, sim. entendeu? Eu Porque não eu tava fechei. com muito medo. Então, eu tava com muito medo. O meu resguardo, né, que eu tinha, é que eu sempre tive um canal do YouTube. E nessa Sim. época, meu canal tava muito bem, eu tava ganhando a monetização do canal. Falei, pelo menos não vou passar fome. Sim. Minhas contas básicas eu pago, Pelo entendeu? menos isso. Continuei gravando meus vídeos, colocando conteúdo no canal e aí me mantive ali com aquele dinheiro. Mas não dá pra poder pagar o custo do espaço, Sim. né? Manter o espaço funcionando sem trabalhar. Não tinha, e de fora a dívida que eu tinha feito, né? Sim. Mas eu peguei aquilo, foi um combustível, porque eu falei, tá, Tem que eu ser. não vou voltar pra trás, eu vou ter que ir pra frente. Aí, a primeira coisa que me ajudou foi assim, eu assisti uma live, todo mundo tava fazendo live naquela época, né? Tava todo mundo em casa, bombando de live. E aí, uma pessoa que depois virou minha mentora, que eu fiz um curso com ela depois desse período da pandemia. Não, eu fiz durante a pandemia, inclusive. Sim. Ela falou assim, desliga a televisão. Desliga a televisão e Eu não tinha nem TV. Graças de a se Deus. abastecer e para de se abastecer de coisas ruins. Para. Isso. Porque isso tá fazendo mal pra você. E era pura verdade, porque ela falou assim, você já sabe o que você tem que fazer pra se cuidar. Você já sabe tudo que você precisa saber. O que tiver de notícia que você realmente precisa saber, tipo, saiu a vacina, voltou a funcionar as Pronto, coisas. é. Isso você vai saber. Agora, quantas pessoas morreu? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantos negócios Isso fecharam? era muito ruim. É muito ruim, é muita negatividade. Deixava a gente muito tenso. Muito tenso, você fica em estado de alerta É. o tempo inteiro. Muita gente teve crise de ansiedade. Nessa Sim. época desencadeou crise de ansiedade. Muitas depressão e várias coisas. doenças psicológicas, né? Psicológicas, né? Por conta- Aumentou depois dessa Muito. pandemia. E aí ela falou isso e eu comecei a pensar, faz sentido, porque eu sabe o Fantástico no final que passava aquele depoimento? Sim, os depoimentos. Eu chorava Nossa. assistindo aquilo. Gente, eu não posso mais ver isso. Chega, ela não tem razão, eu desliguei a televisão e fui trabalhar com o que eu tinha, que era a internet. Fui Sim. estudar, fui trabalhar e investi aqueles 3 meses. Nesses 3 meses eu desenvolvi meu curso online. Fiz uma apostila com mais de 100 páginas, que é a apostila do meu curso. Gravei coisas novas pro canal, investi totalmente na parte de sobrancelhas. E aí, é o que eu falo pras meninas. Antes da pandemia, eu fazia muito mais maquiagem, tinha uma agenda bombada de maquiagem. Sim. E eu atendia pouca sobrancelha. Eu tinha, tipo, umas 40 clientes no máximo, assim, por Sim, mês. por mês. De sobrancelha, e eu cobrava R$20, que era super baratinho. Sim. Depois da pandemia, eu dobrei esse valor e tripliquei o número de clientes de sobrancelha. E eu consegui chegar no mesmo nível de ganho que eu tinha com maquiagem, que eu achava que era impossível. Pelo fato o custo ser Do menor, custo né? ser bem menor. Eu falava assim, não tem como. A conta não A bate. conta não bate. Quantos clientes que eu tenho que atender pra poder fazer? Porque pra fazer o valor de uma maquiagem que eu fazia, eu tinha que atender 4, 4, 5 5, é. né? De sobrancelha. E você vê como que a mentalidade muda, né? Sim. Como a mentalidade faz a gente mudar tudo. Exato. Tudo. Quando você muda a forma de pensar, de ver as coisas. Eu pensei, bom, eu tenho que me posicionar como profissional. Eu tenho que fazer as pessoas valorizarem o que eu faço. Eu tenho que aumentar o meu ticket médio. Sim. E eu tenho que focar nisso. E Sim. foi o que eu fiz. E assim, eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei na época que eu voltei Da pandemia. Da pandemia, da quarentena da pandemia. Sim, eu trabalhei, né? E isso é muito importante, porque assim, como eu trabalhei na pandemia, eu abri meu estúdio, meu primeiro, né? Aquele da garagenzinha, molhava tudo quando chovia, a gente baixava e levantava, não, tá passando fiscal, a gente baixava. Todo mundo que a gente via com alguma farda, a gente baixava as portas, falei, não, entra aqui, entra pelo cantinho. Então, assim, eu continuei trabalhando, inclusive, eu fiz meu primeiro R$3.000 com cílios, né? E cílios e sobrancelha na pandemia. Eu falei assim, meu Deus, quanto dinheiro! Eu falei, Senhor, como assim? É meu? Isso porque, tipo, eu aprendi a separar o que era lucro, o que era... E aí eu falei assim, não, vou ter que fazer um vídeo com isso. Fiz um vídeo. Balançando dinheiro. É meu. E aí eu falei, Senhor, o negócio dá certo. Mesmo com as portas fechadas.
As coisas deram certo, mas era muita divulgação. Era muito boca a boca também. O trabalho boca a boca funcionou bastante pra mim, principalmente na pandemia e na internet também. Já na parte de sobrancelha, porque sempre eu tive um perfil separado de cílios e sobrancelha e o de maquiagem. Porque apesar de ser o mesmo, a mesma área de beleza em si, os conteúdos são diferentes. Então eu falei assim, eu faço a mesma coisa. Eu acabei separando, porque senão ia ficar um perfil sujo, ia ficar um perfil bagunçado. E aí foi quando começou aqueles grupos, né, de engajamento. E eu achava que aquilo ali era fantástico. Porque um ajudava a outra, porque isso, aquilo, e a gente não entendia muito do algoritmo da internet. Eu sei que todas as 8 horas eu fazia live, porque eu via todo mundo fazendo live 8 horas da noite. E era aquela febre de live. Então a pandemia, ela foi um combustível, né, pra mim. E eu comecei a ganhar dinheiro, né, dessa forma. E depois que acabou a pandemia, acabou entre aspas, quando melhorou a situação, foi quando eu mudei, eu vi que eu tinha capacidade de crescimento e mudei também a estratégia, comecei a fazer aperfeiçoamento, né, com alguns maquiadores aqui em São Paulo. E tem uma coisa que eu queria contar. E isso ninguém sabe, só eu e meu pai. Porque eu fui fazer um aperfeiçoamento de pele negra com a Elo Santos, lá em Ribeirão Pires. Eu não sabia como chegar, eu não sabia como ir, eu só pesquisei no Google. Coloquei primeiro no Uber, eu falei assim, não dá. Vou ter que ir pelo Tietê. Cheguei lá, era uma segunda. Eu fui no domingo anterior, porque o curso começava às 7 horas da manhã. E cheguei, eu falei, eu vou antecipado porque eu não vou conseguir, não achei ônibus pra chegar no dia mesmo, né? Eu falei, eu vou antes, né? E durmo em algum hotel, algum lugar. Quando eu cheguei na cidade, estava tendo um congresso da educação. Os hotéis estavam super lotados, não tinha lugar para dormir. E eu fiquei na rua perambulando, parecendo... Meu Deus do céu. Parecendo não sei nem o que. E aí, eu cheguei no hotel onde tinham me indicado. O rapaz falou, não tem vaga, não tem como. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, é daqui a pouco o meu curso. Isso eu cheguei, era quase meia-noite, né? Eu falei assim, vou pegar só uma noite, porque aí fica mais em conta. O rapaz não me deixou ficar. Eu falei assim, moço, deixa eu ficar aqui na recepção, então, até amanhã. Eu fico caladinha, só me dei o Wi-Fi. Aí ele falou assim, não pode. Eu falei assim, cara, e agora? E a lágrima já desce logo, né? Que eu sou canceriana, eu já faço logo o meu drama. E aí eu falei assim, senhor, o que é que eu vou fazer agora? E aí fiquei sentada na coisa, eu falei assim, eu vou pedir um Uber, Aí ele falou assim, o rapaz que chegou falou assim, por que você não pega uma noite no motel? Eu falei assim, como assim? Ele você dorme lá e no dia seguinte você sai. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque eu tava com muito medo. E aí, no caminho, eu tava indo pra outra coisa assim, e aí começou a chover, e eu com o cabelo feito, todo arrumadinho, eu falei, Senhor. E aí começou a cair a chover, e vem aquele reflexo, né? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que isso tá acontecendo comigo? Senhor, eu me planejei. Tava tudo esquematizado e deu o que deu. E aí eu entrei no motel, o Uber me deixou lá dentro e saiu. Eu fiquei lá sentada. Eu falei, Senhor, eu podia estar aqui com o boy, mas é sobre isso. E aí meu pai ligou, e aí, já chegou? Aí eu fiz chamada de vídeo e falei, pai, eu tô no motel. Aí, como assim, menina? Porque meu pai é antigo, né? Então... Ai, eu falei, tô no motel, meu pai, mas eu tô sozinha porque não tem lugar pra dormir. O único lugar que eu achei foi esse. E aí no dia seguinte eu fui, tomei café lá, e fui, né, pro curso. E aí quando eu cheguei lá, na hora que eu tava fazendo o vídeo, explicando, né, o pessoal, esse perrengue, e aí a minha instrutora fez assim, não fala. Eu falei, mas por quê? Eu costumo conversar com o pessoal, falar, ela não. Sabe por quê? Tem pessoas que estão dentro do seu Instagram que não estão satisfeitas com nada. Elas estão ali apenas para saber o que você faz. E você contando uma coisa que foi basicamente uma tragédia dessa, isso dá mais gás para pessoas dizer assim, pô, olha lá. Sabe, rir de você, fazer chacota. E ela falou uma palavra que foi bater palmas com os pés.
Ou seja, é além do que... É além da chacota, sabe? E aí eu fiquei reflexiva com isso. Fiquei refletindo isso. E eu falei assim, foi daí que eu comecei a parar a postar menos coisas. Postava mais quando já estava feito, quando já estava pronto. E isso de fato é real. Eu percebia que muita coisa dava errado porque eu explanava demais, né? Então eu falei assim, eu vou reduzir essa explanação toda para ver se as coisas dão certo. É como diz o ditado, calada vence. Então calada eu vou ficar. Então foi desafiador esse perrengue de dormir. Eu falei assim, Senhor, graças a Deus foi no hotel, não foi no motel, não foi na rua. Não fui assaltada nem nada, mas foi uma coisa, e foi um curso que virou a minha chave. Quando eu fiz esse curso, eu falei assim, eu sabia o que de maquiagem, pelo amor de Deus, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E aí eu fiz esse curso, depois fiz mais outros, fiz masterclass também com outras maquiadoras, com a Flávia, por exemplo, e foi o que foi abrindo minha mente, foi despertando, né, essa questão de ensinar, né, também. E eu comecei a ensinar lá atrás, quando eu comecei a fazer Mary Kay. Então, fazer os cursos, fiz também. Mary Kay, filha, fiz, porque, e outra, Mary Kay foi uma coisa que me deixou mais empoderada. A Mary Kay foi uma coisa que me deixou empoderada. Eu falei, de forma nenhuma eu vou me vestir mais de qualquer jeito. De forma nenhuma. Meu namorado fala assim, nossa, você veio pra São Paulo te mudou. Eu falei, foi Mary Kay. É essa chave, porque tem um episódio aqui da primeira temporada com uma diretora da Mary Kay. Sim. E ela fala muito sobre, a gente fala muito sobre essa questão da postura profissional, Sim. né? E na Mary Kay, eles ensinam isso de você ir fazer a sua consultoria, né? A sua demonstração lá, representando aquilo que você está vendendo, vende, né? Então, fala muito sobre isso, do seu posicionamento, da sua postura, da sua aparência, de você tem que estar maquiada, você tem que estar bem vestida, bem arrumada. E muita gente ignora isso. São detalhes que a gente acha que não faz diferença, mas que faz toda a diferença, né? Da forma como as pessoas que você está querendo vender o seu trabalho te enxergam, né? Sim. E aí ele falou, você tá mudada. Nossa, São Paulo mudou você. Nossa, eu falei, calma, isso aqui foi Mary Kay. Teve uma pontinha de São Paulo também, mas eu falava, nossa, o pessoal de São Paulo se veste muito bem. Eu não vou chegar assim de qualquer jeito. Inclusive, quando eu voltei na Bahia, fui super olhada de cima a baixo. Falei, gente, eu não vou voltar de qualquer jeito. Eu vou voltar dando a volta por cima de fato, né? E, inclusive, eu fui muito mais valorizada quando eu voltei. Depois de 2 anos. Depois que eu voltei e as pessoas começaram a dar valor. Eu falei, engraçado, eu estava aqui e ninguém me notava, né? Então tem isso também. Mas a minha postura como profissional, a minha forma de falar mudou bastante, né? Depois que eu também vim fazendo cursos, mentorias, né? É importante, gente. Quem não tem um mentor hoje, tá fazendo errado. Tá fazendo errado. E com certeza vai continuar fazendo errado. Hoje, se você quiser crescer, de fato, é importante que você tenha um mentor ou uma mentora, né? Pra você alavancar o seu negócio. Eu digo sempre que quando você tem um mentor, é como se aquela pessoa falasse assim, olha, não é assim que faz, é assim. E você paga sabendo que você tá pagando uma coisa que vai valer a pena. Vai valer a pena, exatamente. Entendeu? Hoje eu sou super a favor desse negócio de mentoria. Foi a melhor coisa que criaram na pandemia. Foi a melhor coisa. Mas eu falo que, assim, a minha evolução da época da pandemia, né? De 2 anos, tipo, durante a pandemia para depois, foi muito maior e muito mais rápido do que a que tinha sido porque eu já tava 4 anos na área, né, antes da pandemia. E eu considero que eu não tinha crescido tanto na área das sobrancelhas quanto eu cresci em 2 anos depois de ter uma mentoria. Porque essa visão, eu tinha uma mentalidade muito limitada. Eu achava que não dava pra ganhar dinheiro com a sobrancelha. Eu achava que não tinha tanta perspectiva. Eu falava assim, não vou ficar aqui na maquiagem. Porque é uma escolha, você pode escolher ter isso. Mas é como você falou, é bom a gente ter as opções, né? É bom. Porque que nem eu falei, quando chegou a pandemia, não tinha mais agenda de maquiagem. O que eu ia fazer? Se eu não tivesse a sobrancelha, eu tava na roça, exato, né? Na roça. Então, no paredão. Não, no paredão. Aí então mas eu olhei pra aquilo e falei, tá. Em média eu fazia, na época, 4 anos já trabalhando com isso. Eu tinha ali um rendimento de
R$900, 800, mais ou menos por ali. Então Sim. eu tava trabalhando bastante com sobrancelha. E eu não tava nem aí, porque tipo, a maquiagem me segura, né? Eu tenho muito mais cliente de maquiagem, tá tudo certo. Sim, dá conta, né? Mas quando eu me vi com aquilo, eu falei, o que eu vou fazer agora, velho? Não dá, R$20 Não dá. pro cliente, não tem como. Não Aqui dá. não tem. Eu já tinha custos muito maiores maior. de espaço pra manter, de aluguel, de água, de luz, de internet e de tudo, né? A estrutura, que quanto mais você cresce, mais você vai investindo, mais você vai aumentando o seu custo, né? O custo Então, fica maior. você tem que. E quem abriu o meu olho foi a minha mentora. De olhar e falar assim, dá, porque na época ela cobrava R$80. Sim. Eu, como assim? Você cobrou Na sobrancelha, né? Pra gente é um absurdo cobrar só R$80. R$80 na sobrancelha. Então, a mentoria é alguém que já chegou onde você gostaria de chegar. Sim. Que já está no nível elevado, que vai te mostrar o que você está fazendo de errado e qual o caminho que você tem que fazer pra você atingir esses objetivos. Então, surreal, a mentoria é necessária demais. É incrível, eu falo assim, é importantíssimo. Eu falo, tenho até um post no Instagram que eu falo 3 coisas que eu faria se eu estivesse começando agora. Primeiro, focaria em uma área. Escolheria uma área que eu quero focar, que eu gosto, vou focar nessa área. Sim. Segundo, buscar muito por especializações e avanço com relação a isso. Porque às vezes a gente faz um curso, entender a trajetória, né? Sim. Às vezes a gente faz um curso e acha que aquele curso é o suficiente pra você se tornar agora é só eu aprender que já tá tudo certo. Não, gente, existe etapas. Que nem você falou, quando eu fui fazer lá o curso de maquiagem, eu vi que eu não sabia nada. Porque muito provavelmente o curso que você fez inicialmente era um curso básico. Sim. Né? E às vezes a gente não tem essa visão de quais são as etapas. Eu começo com o curso básico, eu vou pro intermediário, depois eu vou pro avançado, depois eu crio outras especializações. Sim. Então quando você tá começando, você começa pelo básico, sabendo onde você quer ir e traça esse caminho. E terceiro é ter um mentor. Alguém que já chegou lá onde eu quero chegar e vai me ajudar a trilhar o caminho, porque ele vai olhar essas coisas pequenas que a gente não tá vendo. Sim. A forma como você tá se vestindo, como você tá se comunicando, o que você tá seu financeiro, comunicando, seu financeiro. Tudo. São detalhes que muitas vezes, por você não ter experiência, você ainda não tem essa visão. Então, exato. Eu acho que o mentor, de fato, como você falou, ele tem que ser alguém que você é um patamar onde você quer chegar. Exatamente. Né? E quando a gente fala de mentoria, não é só você dizer, faz isso aqui. Eu acho que tem todo aquele acompanhamento. O mentor, ele quer saber como você começou, onde você tá errando. É importantíssimo. Eu acho que todo mundo que faz uma mentoria hoje alavanca 200%. Agora sim, tem que seguir. Né? Tem que seguir, tem que fazer a sua parte. Não é um milagre, toma aqui, isso aqui, você tem que fazer isso aqui e tchau. Não, você tem que investir e tem que suportar, né? Porque assim, a gente, por exemplo, a gente tem um roteiro de planejamento de uma forma. Não, eu vou atender, vou pra minha casa e vou fazer conteúdo na internet e tá tudo bem. E aí depois vem um mentor. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E aí sai todo do seu roteiro. Sai da sua zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Exatamente. Então, essa zona de conforto que às vezes tá deixando você... não tá deixando você progredir, né? Exatamente. Então, o mentor, ele funciona... Eu acho, gente, que não tem um mentor, eu acho que tá sendo egoísta consigo mesmo. Tá sendo egoísta consigo mesmo, porque é uma coisa que, tipo, te tira... Do básico para o avançado, de fato. Exatamente. Né? Eu tenho 2 mentoras. Eu fiz mentoria de palestrante, alto valor, fiz mentoria finanças, eu fiz mentoria eu acho que eu fiz umas 3 mentorias, e elas fazem um acompanhamento, então elas estão sempre ali. E aí, como é que tá? E aí, o evento deu certo? Comecei o evento por conta disso, inclusive tive uma mentora que quando o primeiro Mulheres Impactantes deu errado assim, não foi o que eu esperava, não supriu as minhas necessidades, eu falei um monte de coisa pra ela, e ela simplesmente visualizou e não me respondeu. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer outro diferente. E aí quando eu digo a você que às vezes não preciso nem dizer que os tropeços, os quebra-molas, as pedras, elas são meu combustível. Porque eu faço, é natural.
Sim. Eu falei, poxa, ela é minha mentora e ela não me disse nada. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer outra. E aí fiz outra, e aí fiz o terceiro, e foi cada um. Hoje a gente vê, né, os comentários, os feedbacks, nossa, como você evoluiu. E hoje ela vai e fala, você aprendeu? Eu já tinha te dito tudo, você só não tinha feito. Você não tinha feito, entendeu? exatamente. Então o mentor, ele é como o nosso braço direito. Tá, agora me conta como que veio a ideia do Mulheres Impactantes e como que isso começou de fato, né? Você já estava aí com o seu espaço, fazendo suas clientes, já tinha feito seus cursos, aí quando foi, tipo, vou criar uma coisa aqui diferente? O estralo foi quando eu vi algumas alunas minhas errando muito, né? Eu dou curso de cílios e sobrancelha e maquiagem e automaquiagem, mas as minhas alunas de cílios e sobrancelha estavam errando muito e eu vi a necessidade de criar algo diferente dentro do meu curso. Então, quando eu pegava, quando eu tinha alunas, eu implementava o posicionamento, o marketing, eu ensino isso para elas, né? Então, eu colocava isso dentro do pacote, né? Tudo, e eu falava para ela, eu vou te dar de bônus um posicionamento de imagem, né? Eu ensinava ela a se vestir, ensino, de fato, você tem que se vestir assim. Não, mas eu não tenho providencia. No último dia de curso você tem que vir assim. Eu quero você assim. Pra você fazer as fotos. E eu já fazia as fotos com ela. É uma delícia. Então eu vi essa necessidade das pessoas, delas aprenderem a sair do meu curso. Aprendendo a falar bem. Falar normal. Assim, eu falo falar normal porque é bairro pequeno. Então as pessoas têm muita gíria. Sim. E eu falo pra elas, olha, você agora é uma profissional beauty, ou seja, vocês precisam saber se posicionar. A forma que vocês falam diz muito sobre você, a forma que você se veste diz muito sobre você, como você organiza seu perfil. Então, eu falei assim, por que não criar um treinamento para isso? Ensinar as profissionais, mesmo elas não sendo minhas alunas. Então, eu criei o Mulheres Impactantes e o primeiro foi lá em Salvador e eu falei assim, poxa, amiga, falei com uma amiga minha que é design de sobrancelha, a Cíntia, e eu falei assim, amiga, como que a gente vai fazer? Ela, não, vamos colocar um nome assim, meio que americanizado. Eu falei, como? Impact Woman? Aí ela, ficou legal, mas eu falei, mas a pronúncia não ficou legal. Eu falei, vamos colocar Mulheres Impactantes, que é a mesma coisa, né? Eu falei, vamos colocar Mulheres Impactantes. Vamos usar o vermelho, porque tem a ver com poder, né? Então a gente escolheu estrategicamente, né, a questão do vermelho e a gente fez. Então eu falei assim, olha, vai ser para todo mundo da área, porque eu não vou querer só sobrancelha. Todo mundo que empreende precisa saber se posicionar. Muitas vezes as pessoas estão deixando de ganhar dinheiro por conta de um look preto, o básico, que é preto. Às vezes está deixando de ganhar dinheiro por não saber se comunicar. Então eu falei assim, eu vou criar um treinamento onde ela vai saber se comunicar, onde ela vai saber se vestir, onde ela vai aprender como administrar o financeiro dela, a administração do negócio dela. Então foi daí. Então eu vejo que muitas profissionais hoje deixam de ganhar dinheiro porque vai atender na casa da pessoa de shortinho curto, os peitos mostrando. Eu falei, não, calma. Então para isso, para poder ensinar. Então às vezes a gente tá tão corrida, a vida é tão corrida, que às vezes a gente acaba passando. Vai no automático, né? Vai no automático, você vai trabalhar de chinelo. No meu bairro, ninguém me vê de chinelo. Eu vou sempre com minha sandalinha, quando chega no estúdio eu boto meu saltinho. Mas não se anda de qualquer jeito. Profissional que se impõe, profissional que quer chegar em algum lugar, não se anda de qualquer jeito, não fala de qualquer maneira. Por mais que você tenha, a gente, né, tenha esse jeitão, a gente sabe se posicionar. Claro. A gente sabe, postura. Então a gente sabe no meio que a gente tá, né? Então eu digo que às vezes a gente deixa de ganhar uma oportunidade por conta disso. Exatamente. Então, os treinamentos de Mulheres Impactantes é para você se policiar. Poxa, eu precisava disso aqui. Eu vejo muito comentário. Ju, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava estar aqui aprendendo isso. Então, Mulheres Impactantes é para
te ajudar a alavancar a sua carreira, de fato alavanca. Porque você sai de lá sabendo como se posicionar, você sai sabendo como cuidar do seu financeiro, sua mentalidade, né? Muda. A gente pegou uma coach de finanças que ela não falou só sobre como você organizar seu dinheiro, mas a sua mentalidade sobre dinheiro. O que é que você pensa sobre dinheiro, né? Então, quando eu penso em dinheiro, o que é que eu penso? Eu tenho que fazer o quê? Como é que eu tenho que me posicionar quanto a isso, né? Então, esse é o objetivo do Mulheres Impactantes. E eu quero saber o que você achou, né? Claro. Eu achei maravilhoso. Depois da mentoria, eu entendi que não era só saber técnica. Sim. Né? Porque a gente não aprende num curso, muitas vezes no curso de técnica, o que é ser de fato um profissional. A gente aprende, o que eu falo para as meninas, a gente aprende, sai de um curso de técnica com a mentalidade de um funcionário, não de uma empreendedora. Sim. A gente sai fazendo só mapeamento. Exatamente. A gente sai dali executando uma função. Sim. Uma única função. Você aprende a fazer a marcação, aplicar a renda e tal, e até entregar o trabalho, que é muito importante. Sim. É primordial, um trabalho de excelência, um trabalho bem feito para cliente olhar para aquilo e falar, nossa, tô maravilhosa, né? Tô linda, vou te indicar. Mas a valorização do seu trabalho, o seu crescimento, a visão que as pessoas têm de você vai muito além, né? Fora toda a questão de marketing, de finanças e tudo mais. Então, e principalmente de mentalidade. O que eu via? Que as meninas saíam do meu curso, eu falava, gente, eu coloquei meu rim nesse curso. Dei tudo de mim nesse curso. Eu ensinei tudo que eu podia ensinar. Até o que eu não sabia, eu fui fazer curso pra eu aprender, pra eu ensinar. Sim. Entendeu? Inventei formas de ensinar aquilo ali de todos os jeitos. Eu falava assim, quando eu terminei de fazer o meu curso, eu falei assim, tá maravilhoso. Não tem como sair daqui profissional, entendeu? Não tem como. Eu penso a mesma coisa, não tem como. Não tem como. Aí a pessoa fazia o curso e continuava insegura, com medo, e não conseguia, e não sei o quê. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Amiga, eu aprendi uma coisa. A gente, além de ser profissional, além de ser instrutora, a gente ainda tem um pouquinho de psicóloga. Tem, sabe por quê? Porque eu tive uma aluna assim, ela saiu e chegou lá, não, eu quero, eu vou, aquela coisa toda. E aí a família dela impossibilitava da menina crescer. Sim. E eu falava assim, não, vem cá, vamos lá, quando você tiver disponibilidade, traz a modelo que a gente vai treinar aqui junto comigo, quando você estiver disponível. E ela falava, nossa, minha mãe, não sei o que. Eu chamei a mãe no dia seguinte, vamos ter uma conversa. Eu preciso ir. Não, é só sua mãe. Chamei a mãe dela e falei assim, olha, você está impossibilitando a sua filha de crescer. Ai, como assim? Porque eu... Não, você está impossibilitando. Ela chegou aqui se queixando. Você é a mãe dela. Você tem que ser a primeira a apoiar. Você tem que ser a primeira a deitar na maca dela e deixar ela fazer a sobrancelha em você. Então, assim, às vezes a própria família impede o crescimento daquela pessoa. E eu falei pra ela, não se importe com o que a sua família vai dizer. Tá prospectando modelos? Se sua família te apoiar, ok. Se não te apoiar, siga. Só vai. Você tem que ser o seu maior combustível e é isso aí. Entendeu? Né? Então, essa questão também de apoiar e vamos lá, não desista. Isso também tem. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu fico ali no pé. E aí, como é que tá? A gente vira psicóloga delas também, não tem jeito, né? No meu caso, o que aconteceu comigo? Eu entrei num processo assim. Eu entendi que o problema não era o que elas a técnica, que o problema era a mentalidade. Sim. Que era a forma de ver as coisas, pra seguir em frente, né? E aí eu fui estudar sobre isso, né? Eu fui de fato estudar sobre isso, pra colocar isso no curso. Aí eu fiz coach, fiz método CIS, fiz um monte de coisa, aí eu fui me apaixonando por aquilo. E cada vez mais eu fui me encontrando nessa questão do desenvolvimento pessoal. Sim. De olhar e falar assim, essas mulheres, elas precisam além de saber técnica. Técnica tem um milhão de pessoas aí. Qualquer um faz hoje, né? Pelo YouTube, amiga. Aprende em qualquer lugar. Agora, essa coisa de você se ver como uma profissional, entender o seu propósito, entender pra onde você tá indo, o que você quer e se manter focado independente de quem tá te apoiando ou não, né? É só quando você tem de fato clareza de onde você quer chegar e de que é possível chegar, né? Que é possível eu ir e pra onde eu tô indo. Exato. Se você não tem essa clareza, você se perde. Qualquer criticazinha te para. Você fala assim, ainda mais se a pessoa não tiver um foco. Exatamente. Né? É importante a gente passar essa questão do autoconhecimento. Fazer com que elas entendam que ela é capaz. Porque a gente começou lá atrás,
né? E como diz a youtuber, né? E se eu não tivesse começado lá atrás, exatamente, onde é que eu não estaria hoje? E é por isso que a gente tem esse podcast aqui, pra trazer histórias reais, de mulheres reais. Saí do nada, não tinha um real. Comecei como eu também, comecei a atender dentro do meu quarto ali, com as minhas coisinhas. E montei o canal, não tinha câmera, não tinha nada. E vamos gravar e vamos fazer. Vamos fazer de qualquer jeito. Eu morava numa rua que era mais barulhenta do que essa daqui. Sim. E aí não tinha condições de gravar durante o dia. Sim. Eu sabe que hora eu gravava? 10, 11 horas da noite, que era a hora que todo mundo ia dormir. Pra no outro dia acordar às 6 da manhã, pra colocar filho na escola, pra fazer não sei o quê. Mas era o único horário que eu tinha. E eu falei, não, porque eu tinha a motivação de dizer, eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que eu vou chegar. E todo mundo fala, você é louca, vai procurar um trabalho, você tá perdendo tempo, isso não é pra você. Muitas críticas, blogueirinha. Ai, blogueirinha, gente. Não sei o quê. E assim, quando você tem, de fato, uma mentalidade de crescimento e foca no que você quer, vão te criticar, vão falar mal de você, vão dizer que você é louca, vão falar mal do seu trabalho, mas entenda, tudo é um processo, tudo passa por evolução, né? Pra você chegar onde você quer, você vai ter que passar por muitos processos, né? Então, eu fui entendendo o quanto isso era importante na formação de uma profissional que é uma empreendedora. Porque ela não vai aprender aquela função, entrar numa empresa, bater cartão, fazer e ir embora. A empreendedora, ela tem que dar muito mais. Muito mais. Eu falo, eu tava falando pro Uber quando eu tava vindo, eu falei assim, olha, ser empreendedor é um desafio tão grande que se eu pudesse, eu não voltava. Mas assim, ó, ser empreendedor é pra quem tem coragem. Exatamente. Se você não tem coragem, não assume o BO, porque o buraco é muito mais embaixo. Ser empreendedor hoje é pros corajosos, né? Se a pessoa não tem coragem de empreender, eu acho que ela não tem coragem mais de nada. Porque tudo você vive ali no empreendimento. É roupa, é estúdio, é cliente, né? Hoje, com pessoas. O relacionamento com pessoas, o nosso próprio relacionamento com nossa família, e tudo isso engloba o empreendedorismo. E eu falo assim, gente, empreender é para os corajosos. Exatamente. Só vá se você tiver cacife. Senão, você vai se deitar para qualquer coisa. Não, e entenda que se você sabe que você vai passar por isso, você pode se preparar. Sim. Então, hoje, a minha visão com as minhas alunas, o que eu busco é desenvolver essa parte da mentalidade para ela entender onde que ela tá entrando, ela saber o que ela precisa fazer para se fortalecer e ela não desistir no meio do caminho. Porque ninguém vence se desiste. Pronto, eu ainda não conheço esse. Eu ainda não conheço. Eu desisti e de repente caiu do céu. Não. Entendeu? Só fica, quanto mais você desiste, mais longe fica dos seus objetivos. Sim, é verdade. E aí depois você vai olhar para lá e falar, por que eu fiz isso? Poderia isso, poderia aquilo. Então, assim, não é fácil pra seu ninguém, né? Eu ainda não conheço esse. Se você conhecer esse alguém, você me apresente, porque eu ainda não conheço. E é isso. E assim, eu vi que essa conexão... tem uma frase que fala, pessoas precisam de pessoas. Sim, pessoas são oportunidades. São oportunidades, são conexões. E principalmente, assim, o que acontece num tipo de evento? Hoje eu tenho também Mulheres com Propósito, que tem a mesma finalidade, né? É um pouquinho diferente porque a gente tem uma pegada mais não só para empreendedora, a gente engloba outras mulheres também, tem uma outra parte. Mas a ideia é você se conectar com pessoas que estão com o mesmo pensamento que você. Porque quando você vai num evento como esse, você sai de lá com gás. Gás, renovada. Assim, renovada, vontade sabe? de voar, tudo. Eu vou, sabe? Te dá um gás, up, assim. Né? Você vê que é tanto assim, eu fui lá no evento, na intenção de fazer network mesmo, de conhecer as meninas, de ouvir as palestras, de conhecer as palestrantes e tal. Eu já conheci a Maeli, que foi através dela que eu conheci o evento, né? A Maeli participou do Mulheres com Propósito, palestrou lá, tudo. E aí eu vi ela falando, eu falei, que legal, eu vou. Eu já tinha eu já tinha comprado o ingresso pra participar de um que teve no Tabuão, mas que era pra todos os empreendedores, e esse era mais de mulher, na área da beleza. Eu falei, vou nesse também. E aí eu peguei no mesmo mês, um foi no começo e outro foi... Um foi no final do outro mês e o seu foi no dia 12, né? Isso. Ali no comecinho também. E eu falei, não, eu vou, porque ali é a hora de se conectar, de conhecer pessoas. E eu só conheci a Maeli. Eu falei, bom, a Maeli vai ficar no canto dela, porque ela vai palestrar. Mas bom, vou fazer amizade, vou conversar com as meninas e vou fazer network. E cada vez que eu vou no evento desse, e no outro que eu fui também fiz amizade, vou trazer a menina aqui pra fazer o podcast também. Legal. Comigo. Super empreendedora, tá investindo em franquia. A outra visão uma leoa, né? Uma leoa, sabe? É tão importante
você ter essas referências, você não se fechar no seu Sim. mundo. Porque às vezes a gente olha as pessoas na internet e a gente fala assim, nossa, não, mas a vida dela é perfeita. Mas ela não sei o quê, porque às vezes as pessoas passam mesmo uma impressão de que tá tudo certo, né? A gente já chega até a duvidar, né? Tipo, poxa, meu Deus. É difícil. Será, Deus? Pra mim tá tão difícil, Senhor. pra ela parece que tá tudo certo, né? Quando é que minha hora vai chegar? Eu sempre me pergunto, mas é esforço, né? Mas é um esforço. E aí, quando você vai no evento como esse, que você vê pessoas reais ali, sabe? Mulheres que mulheres falam. de verdade, que estão Sim. ali contando, que tem uma trajetória, que tem uma história, aquilo te dá um gás incrível. Total. Então, assim, toda oportunidade que eu tiver hoje de estar num evento como esse, eu tô lá. E eu digo mais, Every, olha, pessoas de fato, elas são portas. Porque eu penso assim, ó, a gente dá oportunidade pra uma pessoa, né? E aí, dali, por exemplo, você. Ali você já fez conexões. Você já trouxe aqui pro seu treinamento, você já trouxe pro seu podcast. E quando você deixa de fazer, tem muita gente que pensa assim, eu não vou porque eu já conheço fulano, já conheço o que fulano faz. E aí essa pessoa, ela tá se limitando, né? E se fechando ali no mundinho dela, né? Então quando você vai pra um tipo de evento, gente, quem quer crescer tem que estar em evento. Quem quer fazer network tem que estar em evento. Porque é lá dentro do evento que você vai conhecer pessoas. Essas pessoas vão te levar para lugares que você nem imaginou. Eu sou prova disso, né? Eu nunca me imaginei ir para fora do Brasil. Sempre quis viajar o mundo inteiro, né? Só que assim, como? Então assim, o network, o contato, a conversa, a carisma, né? Que é uma coisa que a gente tem, que a gente faz com facilidade. Então, estar dentro do evento, estar em eventos, me possibilitou abrir a minha mente, óbvio, né? Então, eu falo para todas as minhas alunas, quer abrir a mente? Vai para evento. Você vai ver a grandiosidade que é aquela área, né? Os cílios, a maquiagem. Inclusive, eu não vejo tanto evento de maquiagem do jeito que a gente faz. A gente vê mais cílios, né? Cílios e sobrancelha, mas maquiagem eu vejo bem pouco. Eu até tinha pensado, falei assim, poxa, por que não criar workshops, né? Workshops de maquiagem. Mas, como eu me dedico mais ao Mulheres Impactantes, eu falei assim, calma, isso aí futuramente, quando o negócio já tiver. Mas assim, pessoas são oportunidades. Se você tá com pessoas, e outra coisa, está com pessoas certas. Exatamente. Não adianta você tá no mesmo seu mundinho, que você não evolui de jeito nenhum. Gente, vai procurar pessoas certas. Sentem nas mesas certas. Procure amizades que vão te alavancar. Hoje eu não faço parte de muito grupo, principalmente família. Porque são pessoas, inclusive, dentro da minha família, tem 4 empreendedoras. Nenhuma foi pro meu nenhum treinamento. Tanto aqui na Bahia quanto lá. Por quê? Porque é pago. É pago. Porque se fosse de graça, estariam lá. Então, assim, tem uma mentalidade ainda, né? Infelizmente, limitada demais. Então, assim, esses tipos de pessoas com mentalidades assim, é só oi, tchau. Entendeu? Eu quero estar com águias, né? Eu tenho uma mania de chamar as minhas amigas de águias, porque a águia voa. Exatamente. Águia é pra voar, entende? Então, águia só anda com águia. Não tem esse passarinho que anda com águia. Eu não quero andar com passarinho. Eu quero andar com águia. Entendeu? Então, eu quero andar com lobos, com lobas. Entende? Com leoas. Então, é esse tipo de pensamento que eu tenho hoje. E que eu quero que outras mulheres tenham também. Ande com pessoas... Faz muita diferença. Até, eu não sei você, mas eu aprendi a falar melhor depois que eu andei com pessoas certas. Porque eu vim com uma gíria muito doida. Eu falei, meu Deus. Gente, não é preconceito, não é... Mas assim, ó, dentro do meu negócio, tudo mudou a partir do momento que eu comecei a falar melhor, né? Eu fiz cursos de oratória também. Eu entendi que quando a gente fala com cautela, as pessoas tendem a entender melhor do que eu tô falando. Melhor do que eu falar desesperadamente. Então, o que é isso? Eu soube me adaptar. E eu sou assim, ó. Se eu chegar num lugar e tiver pessoas requentadas, eu consigo me adaptar àquele meio. Se tiver a galera do povão, eu também consigo me adaptar àquele meio. Então, assim, eu aprendi muito. E só de observar. Às vezes, só de observar. Então, essa questão de
fazer Mulheres Impactantes, andar com pessoas certas, fazer mentoria, tudo isso foi observando também. E aprendi muita coisa. Você muita começa coisa. a modelar, né? Você olha assim e fala assim, o que faz a diferença? Me fiz muito essa pergunta quando eu comecei a fazer mentoria. Falei, o que essa pessoa tem de diferente? Sim. Porque aí você vê pessoas que saíram dos mesmos lugares. Né? Você falou, tem 4 empreendedoras na minha família, né? E o que fez? O que é tão diferente de você? E eu entendi que é tudo mentalidade. É mentalidade. Né? É o meio. E às vezes é o meio, é a forma como você pensa, muda de acordo com o ambiente. Quando eu comecei a focar nessas coisas, é engraçado porque a vida ela faz um filtro natural, né? Faz, você total. Você começa a ver as coisas assim, ó. Sim. Saindo. E não é nem... começa a selecionar. E não é... Às vezes você nem precisa muito. Porque quando eu falava assim, nossa... E eu comecei a ficar muito empolgada com isso, né? Sim. Eu, tipo, nossa, isso é muito legal. E fulano, e mentor, ciclano, e coach, não sei o quê. E o povo assim... Quem? Tá louca. Tá louca. Ai. Nossa, tá viajando. Nossa, né? E começaram... E tipo... E se você não tá fortalecido no que você tá criando de novo, você desanima. Porque você tá ali naquele gás que você quer ir, e as pessoas ficam, que besteira, para de ser louco, vamos beber, vamos para de ser maluca, bem sabe? Isso. Já tive situações que eu tinha treinamento do dia inteiro online, era um treinamento online, que ia ser o dia inteiro, domingo inteiro, e tinha aniversário de um amigo pra ir. E todo mundo ia para o aniversário desse amigo. Eu falei assim, eu só vou 9 horas da noite, que é a hora que vai acabar meu treinamento. E foi um inferno, o povo me ligava, mandava mensagem, e batia lá eu me tranquei dentro do quarto, falei, eu tô aqui fazendo meu treinamento. E vamos embora, e não sei o que. Lá eu não vou. Não vou. Eu não vou enquanto não acabar o meu treinamento. E pai, vocês estão me prejudicando que eu tô conseguindo me concentrar. Então, assim, e as pessoas não estavam levando a sério. Sim. Não levavam a sério aquilo que eu tava criando pra minha vida. Porque eu tô criando pra minha vida, né? Exato. Então acaba criando um filtro, uma seleção natural das coisas, né? Sim. E você começa a buscar conexões com pessoas que pensam como você. Que estão focadas no mesmo objetivo. E é tão que você. agradável, você já percebeu? É demais, muito gostoso demais. Você conversar com alguém que tem a mesma mentalidade que você. Que você fala assim, poxa, eu tô aqui no lugar certo, eu me sinto. Eu me sinto em casa. Eu vou falar e a pessoa vai me entender. E é diferente, porque assim, eu falei assim, poxa, eu tô numa vibe que eu quero andar com pessoas bacanas, eu quero andar com pessoas que pensam grandes, eu quero andar com pessoas que sabem falar. Eu acho tão lindo uma pessoa que quando fala com propriedade, fala com sabedoria. Eu gosto de pessoas que sabem falar com sabedoria. E eu falo assim, gente, eu quero andar com pessoas assim. E aí agora eu tô me vendo em uma situação, né, meio complicada, e que a pessoa não tem a mesma vibe que eu. E isso tá parecendo que tá me puxando assim. E eu falo, eu tô aqui, eu não quero ir pra trás. Então eu falei assim, não, nada vai tirar meu foco, nada. E eu tô aqui, ó, a pessoa tá aqui do meu lado, literalmente na minha casa. Tá aqui do meu lado, eu tô aqui, ó. Ok, tá, beleza, eu tô aqui, focada. Então assim, é muito desafiador, né? Mas andar com pessoas certas faz toda a diferença. Fazer network faz toda a diferença, né? Eu acho que pessoas são oportunidades e portas. E uma coisa que eu aprendi desde novinha. Quando você abre uma porta, você saiba fechar essa porta. Porque se você abre a porta e deixa ela aberta ou fecha de qualquer jeito, pode esperar, você não vai ter mais ela de volta. Então, é como se fosse um ciclo, né? Você entra num ciclo por exemplo, de amizades, e você precisa sair desse ciclo, porque de fato, às vezes, aquele ciclo não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, o ciclo que tem que te levar, você tem que andar mais. Então, você não vai deixar de ser amigo daquela pessoa, né? Infelizmente, aquela pessoa não vai te levar a lugar nenhum. Então, ela vai ser menos prioridade, né? No momento. É tão difícil as pessoas entenderem isso, né? Tipo, muito. Tem gente que fala assim, você tá ficando metida. Muito isso. Não é isso, gente. Não deixa de amar a pessoa que tá ali, mas é outra situação. É que nem você. Eu não sei qual foi das palestrantes do evento que falou. Você tá com a ideia de comprar um carro. Aí você fala assim, vou comprar um carro porque eu não lembro quem foi. Vou comprar Michele. um carro. Aí ela falou assim, aí você chega pra pessoa, a pessoa fala, tá doida? Vai comprar um carro, mas o IPTU não sei o quê, e não sei o que, é tudo caro, e a gasolina tá alta, não vale a pena. Aí você já murcha, né? Você já desanima, porque você é tanto dinheiro. Tipo, a pessoa fica falando muita tanta coisa negativa, faz você
sabe? Desmotivar. Te desmotiva tanto que você, tipo, desiste de realizar uma coisa que pra você era importante, que às vezes você já se preparou pra aquilo, você tá focado naquilo e a pessoa te desmotivou. Exatamente. Mas se você conversa com alguém que tá na mesma vibe que você, ela fala, que legal! Sim. Ó, talvez ela até te dê um conselho válido, Sim. tipo, ó, pesquisa tal lugar que eu comprei em tal lugar Sim. e foi melhor. Nossa, eu Toma conheço cuidado fulano com isso aqui, daqui. ó. Vou te mandar o contato de uma Vou te pessoa que mandar- vai te... Exatamente. É sobre isso. Então, é ela esse vai tipo te de lugar. orientar de uma forma, não te colocando pra baixo. Sim. Mesmo que ela às vezes ache que talvez aquilo não seja o momento, ela vai fazer você pensar em como você vai tomar a melhor decisão e não desistir do que você tá querendo fazer de fato. Sim, entendeu? e outra, Então é Evelyn, sobre isso. você tem que saber quem são essas pessoas. Uhum. Quer saber quem são essas pessoas? Poste algo. Eu postei recentemente a foto do meu passaporte e poucas. Foi muito, é surreal. Foram poucas. Você vai pra onde? Mas você vai viajar? Mas e Mirella? Vai ficar com quem? Não sei o quê. Mas outras já falaram assim, nossa amiga, que legal, traga maquiagem pra mim. Eu falei, por isso que eu não queria falar. Mas como não tem jeito, né? Ai, Mas assim, Deus. poucas pessoas falaram algo, não que eu Positivo, coloquei né? aquilo, né? Mas assim, como você tocou nesse assunto, eu lembrei disso, né? Então, eu coloquei lá a foto, muitas pessoas batendo palma, muitas pessoas perguntando, preocupadas. Eu falei, gente, isso aí é um problema meu. Com quem eu vou deixar minha filha, se eu vou levar, se eu não vou levar, como é que vai ser, onde eu vou ficar, isso é coisa minha, né? Então, assim, essas pessoas, eu falei assim, eu vou catar essas pessoas aqui. Eu vou catar essas pessoas aqui, eu vou observa, põe a lembrar. lupa em cima. Botar a lupazinha em cima, porque se você não fizer isso, assim, eu acredito muito em energia. Então, olha, uma coisa que não falha é o meu sentimento. Evelyn, se eu sentir, é sério, eu tô achando que eu sou sensitiva. Se eu sentir algo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu fico ruim, eu fico pra baixo, eu fico pensativa demais. E aí eu falei assim, eu não vou ignorar os meus sentimentos. Então eu sei, até no olhar. Se é legal, se não é, se vai dar bom, se não vai. Então assim, a partir dessa foto que eu publiquei, eu falei assim, vou ficar mais de olho. Vou ficar de olho, vou bloquear aqui nos stories, porque eu sei que a energia não vai ser legal, né? Infelizmente eu tive que falar, porque é uma coisa eventual, né? Eu falei, meu namorado falou, não era pra você falar, e não mas, fala. mas isso é muito complicado, porque assim... Muito. Isso é algo que vai mostrar a sua evolução e isso incentiva outras pessoas. Sim. Então, assim, eu tenho uma plaquinha ali que é de uma mentoria que eu participei, essa aqui, ó. Essa aqui. Que ela marca os primeiros 10 mil de faturamento que eu tive no desafio que eu participei com essa mentoria. Sim. 10K. E aí, meu, é uma conquista. É uma conquista. É um marco, Sim. né? E isso aqui incentiva as minhas alunas. Sim. As meninas que me acompanham, Sim. né? E aí, eu fiquei muito com medo de postar isso daqui. Eu imagino. Sabe? Que eu falei assim, como que eu vou mostrar esse negócio aqui? O povo vai falar. Ai, o povo vai falar. Mas assim, as pessoas que falaram, né? Já eram pessoas que eu já sabia que ia falar. Sim. Sabe? Tipo, Como diz, né? A gente você quer sempre sabe. A gente não quer aceitar, tipo, Sim. que você tá querendo aparecer, que você tá metida, que você não sei o quê. Que, porque não se deve fazer essas coisas. Teve uma pessoa que falou... Pode pôr lá de volta, por favor. Obrigada. Calma, gente. Teve uma pessoa que falou assim... Um dia vocês chegam lá. Não, porque eu conquistei muita coisa, mas eu não preciso ficar postando pra me aparecer pras pessoas. Gente, que Desse desnecessária. Aí eu falei assim, então,